João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. O autor situa-se na terceira fase do modernismo brasileiro, chamada neomodernismo. Ele rompeu com os esquemas narrativos dos anos 30 e instaurou um novo processo ficcional, baseado na estilização inventiva de dados regionais e na constante pesquisa do instrumento que lhe serve de base, a linguagem. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no sertão brasileiro. Regionalismo, liberdade de invenções linguísticas e neologismos são algumas das características fundamentais da literatura de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa prova o quão importante é ter a linguagem a serviço da temática e vice-versa, uma potencializando a outra. Neste sentido, o escritor mineiro inaugura uma metamorfose no regionalismo brasileiro, que o traria de novo ao centro da ficção brasileira. O enredo. Em 1946, Guimarães Rosa publicou o livro Sagarana, que apresenta 9 contos e novelas regionalistas cujas histórias localizam-se no sertão de Minas Gerais. Os textos exemplificam bem o estilo do autor, sua linguagem inovadora e seus temas. O Burrinho Pedrez é o primeiro dos 9 contos e conta a história de 7 de Ouros, um burrinho decrépito que já fora bom e útil para seus vários donos. Esquecido na fazenda do Major Saulo, tem o azar de ser avistado numa travessia pelo dono da fazenda, que o escala para ajudar no transporte do gado. Na travessia do córrego da fome, todos os cavalos e vaqueiros morrem, exceto 2, Francolim e Badu, este montado e aquele agarrado ao rabo do burrinho 7 de Ouro. Em 1946, um ano após a queda de Getúlio Vargas, deu-se início à chamada Geração de 45, um movimento onde a escrita passa ao primeiro plano e o tema ao segundo. Ou seja, o elemento central se torna a elaboração do texto e é criado um mundo literário próprio através da linguagem. O conto Burrinho Pedrez, assim como os demais contos de Sagarana, foram publicados nessa época e Guimarães Rosa foi um dos primeiros escritores a exercerem esse novo esquema. O autor apontou novos rumos para a literatura brasileira através de uma perspectiva para o regionalismo, valorizando o regional, utilizando as características dos sertanejos, falas, expressões e particularidades. A geração de 45 passou a se preocupar menos com as questões políticas, ideológicas e culturais dos artistas da década de 30 e privilegiou a questão estética do texto. Assim, o objetivo básico dessa geração, que teve grandes expoentes tanto na poesia quanto na prosa de ficção, foram a aventura da linguagem e a preocupação com a forma e com o rigor do texto. A obra permite uma reflexão a respeito do julgamento a partir da aparência. No livro, o burrinho Pedrez é tido como inútil, pois já está velho, lento e cansado, e, por isso, ninguém quer montá-lo e ele é muito desvalorizado. Porém, quando o grupo de trabalhadores com seus cavalos passam por uma correnteza no caminho de volta para casa, o burro é o único que sobrevive ao desastre. Assim, o conto permite concluir que todos têm sua hora e vez de serem úteis, independentemente de sua aparência e qualidades, como é o caso do burrinho Pedrez. No conto O Burrinho Pedrez, Guimarães Rosa buscou retratar a vida costumeira do sertanejo, envolvendo um grupo de vaqueiros. Pode-se perceber que esse texto tem intertextualidade com a música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, pois em ambas as obras faz-se referência à vida difícil dos trabalhadores, que durante suas viagens a trabalho, algumas vezes não sobrevivem às duras condições. E outro exemplo de intertextualidade está presente no trecho da música Vida de Gado, povo marcado e povo feliz. Pois no livro os homens cantam diversas vezes no caminho para o arraial. Pode-se afirmar que o conto Burrinho Pedrez é um texto literário no qual Guimarães Rosa partiu da realidade do sertão e retratou a vida e o cotidiano do sertanejo. Para fazer com que essa representação ficasse mais próxima da realidade, o autor utilizou como recurso a oralidade, ou seja, escreveu da maneira como se fala. Percebe-se isso já que os personagens têm falas, sotaques e costumes típicos do interior. Além disso, o final do conto causa um impacto no leitor e faz com que ele reflita a respeito do julgamento a partir da aparência, já que o burrinho é o único que sobrevive, mesmo quando todos duvidavam da capacidade dele.
Um dos objetivos de Guimarães Rosa nesse conto foi passar um conhecimento aos leitores, utilizando metáforas e histórias de vidas contadas pelos personagens. Além disso, a oralidade presente no texto faz com que o leitor entenda melhor a vida no sertão.